Gravando, ok. Vamos, gravando. 14/5 de maio de 2020. Vocês vão pegar o livro de vocês, o livro 4, tá? Hoje, a tia vai dar só geografia para vocês, tá bom? Então, o que nós vamos trabalhar em geografia? Nós vamos trabalhar sobre a parte urbana, né? Cidades do nosso município, do nosso país, né? Do nosso Brasil. Então, vocês vão pegar o livro 4 de vocês, lá na página 208, e vão colocar a data de hoje. Prestem atenção. Não tem desculpa, tá? Eu vou dar só geografia para vocês. Hoje vocês vão prestar atenção na aula da tia, vão estudar, tá? Vai sobrar um tempo maior. Então, vocês vão em casa, depois da aula, dão uma descansada, não sei, bebe água, lanche, vai no banheiro, volta, deixa a mesa toda arrumada, pega um lápis ou então um marca-texto de vocês, começa a estudar as páginas que a tia vai dar agora, tá? É da página 208 até a 222 por causa dos exercícios, tá bom? Os exercícios são das páginas 218 a 222. Tem muita questão legal aí, ó, de marcar X, tá vendo? Tem uma música, né? Parece que é muito, mas não é. É porque eles dão um espaço tão grande para escrever, tá? Então fiquem atentos aí, é para estudar. Terminou? Pega e estuda, tá? Tem desculpa que, eu não sabia não. A tia vai explicar bem devagar. Vamos lá então, todo mundo comigo? Eu vou ler daqui e vocês daí vão ler junto comigo. Pode ler alto, pode ler baixinho, como vocês acharem melhor. Combinado? Então vamos. Nós vamos falar agora sobre os problemas da cidade, né? Os problemas da cidade, a urbanização. Com essa urbanização, com esse monte de pessoas nas cidades, quais são os problemas que surgem, tá? Nós vamos falar sobre isso, bom? Então, colocaram a data na página 208, podemos começar? Posso ler? Então, vamos. Urbanização e problemas sociais. Vimos que o espaço geográfico é muito diverso e que os espaços rurais são diferentes dos espaços urbanos. Agora vamos buscar entender melhor como são os espaços urbanos e como o conhecimento de sua formação pode nos ajudar a compreender a realidade que vivemos. Nós temos duas imagens aí. A área da periferia de São Paulo e a área do centro. O que é a periferia? É aquela parte que fica em volta da cidade. Nós temos o centro, que é a parte principal, onde tem as principais lojas, as coisas, o comércio, né? E nós temos em volta aí a periferia, que são onde estão os bairros, né? Em volta dessa parte principal aí, tá bom? Podem perceber que nós temos uma favela, parece que é uma favela, né? Nós temos prédios iguaizinhos. Por que eles são iguaizinhos? Né? Devem ser prédios do governo. Nós vamos ver aqui agora. Com base nessa observação, você acha que os bairros ou as áreas da cidade são iguais? Com certeza que não, né, gente? Quais diferenças existem entre esses lugares? Os elementos que fazem as paisagens urbanas serem heterogêneas, o que são heterogêneas? Aqueles que são diferentes, tá? São numerosos e englobam tanto fatores históricos como fatores geográficos e econômicos. Então, por que, né, que esses lugares são tão diferentes? Aí nós temos um pequeno gráfico mostrando, quais são os fatores da diferenciação das cidades. O que faz com que a cidade seja diferente? Tá? As cidades são diferentes umas das outras, os espaços. O que faz elas serem diferentes? É o espaço geográfico, é o espaço físico, né? Social e econômico, a economia do lugar, a sociedade, as pessoas que moram nesse lugar e a história também desse lugar. Então, esses três fatores aí, né, entre esses espaços urbanos, são os principais fatores que englobam, que mostram por que esse lugar é diferente, tá? Um exemplo de fator histórico é o período em que os bairros foram criados. No bairro criado há 200 anos, terá ruas e construções diferentes naquele que foi fundado há 10 anos. Grifa isso. Por quê? Porque o bairro que foi fundado há muitos anos, naquela época, as pessoas eram diferentes, pensavam de formas diferentes, não tinha a modernidade que tem hoje. Tá? Um fator geográfico importante para a diferenciação das áreas urbanas de uma mesma cidade pode ser o relevo, o espaço físico,
né? Um bairro localizado em área de morro apresenta aspecto e organização diferentes de um bairro localizado em área plana, né? Quando a tia estava morando lá em Guarapari, que a tia é de lá é tudo plano, né? Então, o que acontece? Quando a tia veio para Manhuaçu, a tia viu que era muito diferente, porque além de ser uma cidade de praia, e aqui não ser uma cidade de praia, aqui tem muitas montanhas, muitos morros, né? Então é completamente diferente os tipos de casas, os lugares, né? É tudo muito diferente. Porque um lugar plano é diferente de um lugar que tem muitos morros, tá? Os fatores sociais e econômicos de determinadas áreas também são responsáveis por transformar e diferenciar as paisagens da cidade. Então, tudo, gente, interfere na paisagem da cidade, tudo, tá? Além disso, as cidades estão em constante mudança, toda hora está mudando, né? O prefeito vem, arruma uma coisa, a pessoa vai, arruma, constrói uma casa, aí derruba a casa, constrói um prédio, igual lá na nossa escola, né? Tá tudo transformando. O César era de um jeito, agora nós temos a prefeitura lá. Então as coisas, os lugares vão se transformando a cada dia, tá? Pessoas, indústrias, mercadorias, estabelecimentos comerciais chegam e partem com frequência. Esses movimentos também influenciam o aumento e a diminuição das desigualdades existentes em uma área urbana. O processo de formação desigual das cidades, o que é desigual? Que são diferentes, né? É um fenômeno bastante complexo e os fatores que contribuem para a sua intensificação não atuam de maneira isolada. Ao contrário, ocorrem quase ao mesmo tempo, tendo reflexos que geram mais diferenciações. O resultado é a cidade como nós a conhecemos. Então, gente, o tempo todo tem pessoas partindo, pessoas chegando, pessoas construindo, né? Tudo isso vai fazer com que a cidade fique modificada, com que os lugares se modifiquem, tá? Página 210. Agora que vimos que as cidades são espaços heterogêneos, ou seja, são espaços diferentes uns dos outros, né? É importante conhecermos os elementos que fazem com que as cidades apresentem alguns lugares onde a população encontra boas condições de vida e outros onde ela não encontra nem os serviços básicos. Então, nós estamos vendo aí uma cidade, né, Santa Fé, lá no México, que é possível ver várias áreas vizinhas de maneiras diferentes, desiguais. Então, o que acontece? Nós temos aí as condições básicas para uma pessoa poder viver bem, né? Que condições básicas são essas? O saneamento básico, gente, coleta de lixo, tratamento da água, do esgoto, né? Tudo isso, a luz, tudo isso é o básico para que as pessoas possam viver com dignidade, tá? De onde vem a palavra favela? Então, primeira coisa, vamos lembrar aí, por que muitas vezes nós temos favelas? Nós temos aí também o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando a pessoa, né, ela sai do campo e vai para a cidade em busca de condições melhores. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não sabem ler, não são qualificadas, elas sabem fazer aquilo que tem no campo, né? Então, quando elas vão para a cidade, muitas vezes elas vão com determinado dinheiro, sem dinheiro, com uma quantia, né? Aí chega lá, vai passando o tempo, não consegue um emprego, e o dinheiro vai acabando, e o tempo vai passando, aí a pessoa vai ficando nervosa, desesperada, preocupada, aí muitas vezes ela vai lá e encontra um cantinho lá no morro, aí constrói a sua casa no barranco, olha que perigo, né? Aí de repente consegue um emprego, depois ela sai do emprego, é mandada embora, aí aquela confusão. Então as pessoas vão construindo casas, barracos embaixo de ponte, em morros, nesses lugares, aí vai construindo a chamada favela. Né? Muitas vezes o desespero é tão grande, as pessoas começam a roubar, a sequestrar para poder conseguir dinheiro e por aí vai a confusão, né? Essa confusão aí que fala lá no início, os problemas sociais. Então, de onde vem a palavra favela? Vamos lá? A origem mais aceita do termo é a que associa a planta da caatinga, que tem o mesmo nome. Então, esse nome aí é a flor da favela, tá vendo? É uma planta típica da região Nordeste, né? Com flores brancas e pequenas. Então, olha só, alguns historiadores atribuem essa relação ao Arraial de Canudos, no interior da Bahia. A cidade lá foi edificada, ela foi construída em um vale em torno do qual havia muitos morros, entre eles o Morro da Favela, assim chamado porque a vegetação tinha essa planta aí. Então, esse morro que tinha esse monte de planta, chamaram Morro da Favela.
tá? Ao final da Guerra Civil de Canudos, muitos soldados que participaram dela foram viver no Rio de Janeiro, que era, na época, a capital do país. Na cidade, esses soldados se instalaram provisoriamente, rapidinho, nesse morro aí da Providência, onde já viviam populações libertas dos períodos da escravidão. Por causa dos novos moradores, o morro passou a ser chamado de Morro da Favela, por causa da referência ao morro da região de Canudos. Então foi por causa disso, né? Podem perceber que as favelas são construídas em morros, tá? Por isso que tem esse nome. Agora, a tia até já explicou um pouquinho para vocês, tá bom? Vamos ver a industrialização e o êxodo rural. A tia já falou o que é o êxodo rural para vocês. O que é o êxodo rural? Né? Aquela pessoa que sai do campo, né? Porque às vezes não tá dando, não tá sendo bom para ele, falta de chuva, não tá legal, não tá dando para colher, para plantar, né? Ou tá seca demais, ou molhado demais, ou algum problema que tá dando no campo, a pessoa sai de lá e vai para a cidade em busca de uma vida melhor, né? Mas muitas pessoas, quando chegam na cidade, não conseguem essa vida melhor que eles dizem, né? Então é isso que é êxodo rural. Após a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945, a Europa estava em ruínas, ela estava acabada, né, por causa da guerra. Propriedades rurais, cidades e indústrias europeias haviam sido destruídos por causa da guerra. Os europeus que vendiam seus produtos para diversos países do mundo durante a guerra e por um bom tempo depois não tinham que exportar, quer dizer, não tinham que mandar para fora do país. Eles iam mandar o quê? Que produto para fora do país? Estava tudo destruído, né, por causa da guerra. Não tinha, né? Diante dessa dificuldade, não ter produto para poder vender, para obtenção de produtos, o Brasil, o nosso país, iniciou aí seu processo de industrialização. Aí, porque até então, o Brasil trabalhava apenas com o campo. Era um país que mexia só com o campo, né? Então, o Brasil começou a trabalhar com indústrias. Tá? Esse movimento de industrialização do Brasil atraiu muitas pessoas para as grandes cidades, porque as indústrias ficavam nesses lugares, né? Onde as indústrias iam sendo instaladas, em especial nos estados do Rio e São Paulo. A industrialização brasileira teve muitos efeitos no meio rural e no meio urbano, porque muitas pessoas saíram de lá, né? Bom, no meio rural, promoveu-se uma mecanização do trabalho, a gente já estudou com vocês no terceiro livro, tá? O que fez com que grande parte dos trabalhadores rurais fosse substituída por máquinas agrícolas. Lembra que a tia falou que começou a mecanização do trabalho, né? No meio do campo, como é que fala, gente? Os tratores, né, começaram a tomar conta e começou então a ter, né, mais esse trabalho aí, né, onde as máquinas tomaram o lugar do homem, né? Então uma máquina ela faz trabalho de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 homens. Então muitas pessoas perderam o emprego. Para os donos, né, foi bom, mas para os empregados não foi tão legal assim, tá? Ao mesmo tempo, no meio urbano, a industrialização atraiu os trabalhadores rurais para as cidades, onde eles viam oportunidade de trabalhar nas fábricas que estavam sendo criadas. Assim, nas décadas de 1960 e 1970, houve grande deslocamento das pessoas que vinham do campo, para a cidade, que é o êxodo rural. Então, as pessoas saíram do campo e foram para a zona urbana. Por quê? Porque as máquinas muitas vezes tomaram o lugar do homem, né? E também não estava sendo bom, então faltava água, não chovia muito, a terra estava muito seca, não tinham que plantar. Então isso é chamado de êxodo rural, é a pessoa sair do campo e ir para a cidade. Aí está mostrando aí, né, uma usina, né, em que as pessoas estão trabalhando nelas, tá vendo? Aí, gente, agora eu vou passar para vocês a página 212 no outro vídeo, tá bom? Beijo!